A senhora viu que a gente estava mostrando, ministra? Nós estávamos mostrando aqui que essa galera fala de Lei Rouanet, já nós vamos falar sobre a Lei Rouanet, mas vai ter um documentário do Jair Bolsonaro, ministra. E esse documentário está sendo pago com verba de gabinete do Mário Frias, o deputado federal do PL aqui de São Paulo, que está usando verba de gabinete para pagar o documentário. Mas esse pessoal não reclamava de dinheiro público para fazer obra ideológica, ministra? Agora pode fazer? Olha, aqui o Ministério da Cultura a gente analisa os projetos que chegam aqui, né? E nós estamos aí num momento muito especial para a Lei de Fomento à Cultura, a retomada, né? Essa reconstrução das políticas culturais. Nós estamos muito focados nisso, porque, afinal de contas, foi um processo de destruição muito grande que nós vivemos aqui. Nós chegamos aqui com várias políticas desconstruídas, desconstrução de memórias, de material de memórias, né? Aprovação de projetos sem análise do nosso conselho, sem análise, toda a desconstrução da governança do Ministério. Então, foi um prejuízo muito grande o que nós encontramos aqui, né? Mas, graças a Deus, né, nesse sentido, nós estamos fazendo as entregas. O ano 2023 foi um ano importante dessa reportagem, né, muito trabalhoso. Entregamos tudo que estava na pauta, que era principalmente a Lei Emergencial Paulo Gustavo. Foi uma lei que foi criada para socorrer o setor cultural durante a Covid, que não foi autorizado pelo governo passado. Precisou que o Supremo Tribunal, através da ministra Carmen Lúcia, nos desse a oportunidade de que essa lei fosse executada em 2023, uma lei que foi para socorrer um setor que presta um serviço crucial para a cultura brasileira e que durante a pandemia as pessoas usaram muito, né? Socorreu muito a sociedade em relação a que as pessoas, onde é que as pessoas encontravam aí uma válvula de escape, né? Eram nos filmes, nas lives que se faziam. Então, o setor cultural foi muito maltratado, né? Mas, graças a Deus, há 1 ano e 7 meses, mais ou menos, nós temos aí já uma atividade retomada e já algumas análises de resposta dessas atividades importantes. Então, é o que nós estamos fazendo. Estamos caminhando para frente, buscando dar o tratamento adequado que se deve dar ao setor da cultura do Brasil, com toda seriedade e responsabilidade. Mas eu estou querendo ver muito o documentário que o Oliver Stone fez sobre o presidente Lula, que estreou em Cannes. É uma história de uma pessoa que tem um exemplo, eu acho assim, como cidadã. E, nesse momento, me sinto muito honrada de fazer parte do governo do presidente Lula, porque ele demonstra isso, a história está aí mostrando, não são fatos fictícios, né? Então, isso, para mim, eu estou muito a fim de ver esse documentário sobre o presidente Lula, que foi feito aí pelo Oliver Stone, né, fora do Brasil, sem verba pública. Então, acho que isso eu estou muito interessada nesse documentário sobre o presidente Lula. Guga. Ministra, e a Lei Rouanet? Eles atacavam o tempo inteiro, né? A Lei Rouanet, eles linchavam a Lei Rouanet, dizendo que era um meio de se comprar apoio político de artista. O que a senhora encontrou com relação à Lei Rouanet? Eles conseguiram, de alguma maneira, neutralizar essa lei? Ela deixou de fazer o efeito que fazia? O que a senhora está fazendo para retomar a Lei Rouanet, já que a gente sabe que ela traz frutos para a sociedade, ela traz, inclusive, um retorno financeiro, né, para toda a sociedade. E é bom explicar como funciona também, né, ministra? Porque existe muita desinformação sobre a lei, né? Acho que é dinheiro que está saindo de hospital, que ia fazer creche para fazer peça de teatro. E que o artista ganha milhões com a Lei Rouanet, né? Enfim, se a senhora puder falar sobre ela. Né, uma lei que existe há 30 anos, né, na verdade, o mecanismo de fomento para a cultura brasileira já existe há 30 anos. E o histórico que nós temos de retorno nessa vida da Lei Rouanet para o setor cultural e para a economia brasileira é importante. Nunca foi tratado nesse grau de importância como nós estamos querendo tratar agora. Nós temos pesquisas que mostram que a população, primeiro, aprovou, 80% da população aprova a Lei Rouanet nessa nova reconstrução, mas foi preciso realmente a gente fazer um trabalho de mostrar como é que funciona. Primeiro, o Ministério da Cultura não dá dinheiro para ninguém. O Ministério da Cultura analisa os projetos, como eu comecei aqui falando exatamente isso, né? Então, os projetos são trazidos, são analisados tecnicamente, né? A partir do momento que aqueles projetos estão coerentes com aquilo que ele necessita para ter o aval,
para o agente ter o aval para sair, para ir buscar o seu patrocínio. As empresas a que ele apresenta aderem ou não àquele projeto, né? Isso sim, e a partir daí a empresa pode colaborar com 4% do seu imposto para a lei de fomento, para fazer esse apoio a esse projeto. A sociedade civil também, o indivíduo, a pessoa também física, pode dispor de 6% do seu imposto para investir em cultura, investir em projetos artísticos. E isso, nosso estudo mais recente, para cada R$1 que se coloca em cultura, existe um retorno, né, de 1,60. E também nós encomendamos agora uma pesquisa, nós teremos uma pesquisa mais pontual. Mas a última notícia que tivemos que o retorno, que a cultura colabora com 3,11% do produto interno bruto do país. E o percentual de todo o imposto que é colocado em cultura significa 0,57%. Então, é uma parcela muito pequena do imposto geral que se aplica em cultura para o retorno que ela dá. Então, nós estamos mostrando isso com análises, buscando esses institutos que fazem essas pesquisas para dar uma resposta real à sociedade, né? Então, a Lei Rouanet, nós conseguimos sim, conseguimos resgatá-la. Inclusive, agora tivemos uma ampliação, né, de limites para esse imposto, passou de 2% para 3%, né, pelo efeito que a lei traz, positivo em relação a gerar emprego, gerar renda, né? São milhares e milhares de pessoas que trabalham no setor. Quando a gente pensa em arte, quando a gente pensa em cultura, não dá para pensar em um artista. O artista, ele é um nome, mas a ação artística, a ação cultural, ela é coletiva. Então, mesmo que seja um show voz e violão, no barzinho da esquina, ele está gerando muito mais que um emprego. Então, é nesse aspecto que nós, brasileiros, temos que ver o nosso potencial da cultura e da arte no Brasil, né? Transformar isso num ativo real de qualidade de vida, de economia, de transformação e oportunidades, né? Ministra, eu queria perguntar para a senhora sobre legado. A senhora falou um pouquinho que pegou o ministério, que nem ministério era, né? Voltou a ser ministério agora no presidente Lula, porque tinha virado uma secretaria ligada à presidência da República. A gente teve nas passagens por essa secretaria a Regina Duarte, e depois a gente teve o Roberto Alvim, que foi demitido depois de imitar uma fala nazista do Goebbels, usando a estética nazista. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho de duas coisas. O que a senhora acha que o Jair Bolsonaro e o bolsonarismo deixaram como legado para a cultura brasileira nessa passagem dos secretários, né, que tinham o status de ministério? E o que a senhora pretende deixar como legado aí no ministério quando a senhora deixar o Ministério da Cultura? Olha, o que nós encontramos aqui foi um histórico muito ruim, muito nocivo, né, da desconstrução das políticas, né, da criminalização do fazer cultural, da perseguição a artistas, produtores, né? O apagamento de memórias relacionadas aos históricos do Ministério da Cultura, a destruição, modos de destruição, por exemplo, da Fundação Palmares, que acabaram até a estrutura física da Fundação Palmares. Para a gente retomar isso, além do apagamento da memória, nós estamos agora com um prédio novo, precisamos fazer essa mudança física, a diminuição de contingente de servidores e de força de trabalho, né, para o funcionamento do Ministério da Cultura de um país de 210 milhões de habitantes, de um país onde a cultura é reconhecida como uma das culturas que mais influenciam culturas fora do Brasil, de um país que tem assim o legado cultural, um país que tem a segunda Bienal do mundo, que é a Bienal de São Paulo, a primeira é a Bienal de Veneza, sabe? Direitos autorais, o Brasil era um dos potentes representantes, por exemplo, dessa questão dos direitos autorais no ambiente digital. Nós estávamos na frente, isso começou com o ministro Gilberto Gil. Nós chegamos aqui, até as redes sociais do Ministério da Cultura estavam praticamente paradas. Então, o que se pode dizer de um legado desse? Não sou eu que estou dizendo, está aí a história que vai dizer. Né? Nós retomamos realmente a reconstrução de ministério, que estava com uma secretaria, e é muito difícil também se fazer uma gestão de um país que tem um potencial cultural, um país que tem o tamanho do Brasil, de uma secretaria. Isso é quando você reduz
O Ministério da Cultura de um país como o Brasil é uma secretaria, você está dizendo o quê? Você está cruzando os braços para todo esse ambiente. A produção cultural das regiões são diferentes, os aspectos são diferentes. O que São Paulo e Rio de Janeiro, por exemplo, produz tem um aspecto mais avançado. A gente tem que tratar a cultura de acordo com o merecimento, as políticas aplicar de acordo com a necessidade de cada local. Nós estamos retomando isso. Retomamos o diálogo também, que estava totalmente fechado, o Ministério não dialogava com o setor. Então, tudo isso está aí, está posto, né? E estamos também fazendo uma ação de uma distribuição mais equitativa em relação à oportunidade, né? Eu chamo isso de nacionalização do fomento, porque descentralização soa, para mim, isso um pouco, parece que você está tirando de um lugar e botando no outro. Não estamos fazendo isso. Nós estamos acolhendo a produção nacional, né? Já lançamos vários editais e também o acolhimento dessa visão de nacionalização por várias empresas. Estamos conversando regionalmente para socorrer e para dar oportunidade para toda essa produção nacional, porque a gente acredita que é fato que nós podemos auxiliar nesse momento da economia, de recuperação da economia, fazendo um fomento mais direcionado, mais qualificado no setor cultural brasileiro. Nós já estamos tendo eco desse retorno, então é nisso que a gente acredita. O histórico está posto, o histórico é só ser levantado da gestão passada e do que estamos fazendo agora e o que está apontando o futuro para nós. Então, é nesse sentido que eu trabalho. Eu não tenho assim muito... Eu acho assim que é a minha natureza, né? Eu não sou de ficar na discussão e tal, mas eu sou da entrega, eu sou do trabalho, eu não paro de trabalhar aqui, toda a estrutura do Ministério da Cultura, todos os secretários, a gente está debruçado para aproveitar esse momento que nós estamos tendo, essa oportunidade, para estruturar o setor cultural brasileiro, estruturar o Ministério internamente, externamente. É isso que a gente está fazendo aqui. Ô, ministra, e além de tudo, a crise era estética, né? É uma gente cafona, né? É uma visão de arte cafona, brega que esse pessoal... Além de tudo, a crise ainda era estética, né? Graças a Deus a gente tem a senhora ministra. Agora é um pessoal menos cafoninha, né? Tinha uma visão meio cafona da cultura, né? A cultura é viva, né? Inclusive 20 anos do projeto Cultura Viva nós estamos também festejando. E a cultura ela se transforma a cada geração que chega, trazendo outros aspectos, outras possibilidades. Nós estamos aqui fazendo, por exemplo, agora também acolhendo a cultura digital, né? Então é preciso, porque é o ser humano que faz acontecer. Né? Não é uma coisa que você não pode pegar um povo e dizer, não, seu formato agora vai ser esse. Ainda mais um povo como o povo brasileiro, que é feito de influências, de cruzamento de várias linguagens, de vários povos, de várias estéticas. A gente tem que entender que essa diversidade é uma riqueza e não um defeito. Né? Então é desse jeito que a gente tem contemplando e trabalhando a cultura nacional. Guga. Ministra, uma curiosidade que eu tenho é por que o Brasil não faz com o funk o que a Coreia do Sul fez com o K-pop, né? Lá na Coreia do Sul, parece que o Ministério da Cultura de lá, ou o equivalente ao Ministério da Cultura, tem até um departamento só para tratar do K-pop. E o K-pop está, claro, gerando bilhões em retorno financeiro para a Coreia do Sul. Funk aqui no Brasil... por que não tem esse mesmo tratamento, já que tem um potencial parecido, né, de, enfim, conquistar multidões? Achei que o Hugo ia perguntar para a ministra se ela era amiga da Mara Maravilha, mas não era essa pergunta. Conheci a Mara logo no começo da carreira dela, a baiana, né? Inclusive eu cheguei aí no programa dela, né, no começo de carreira. Mas essa questão porque é o seguinte... Nós estamos fazendo uma visão, uma política para acolher realmente a todos, fortalecer a todos, e é assim que nós estamos trabalhando. O Brasil é incrível essa diversidade, dessa força, porque não sei se você falou do funk, né? Mas nós temos o hip hop, nós temos a música sertaneja, nós temos a música que veio da região norte agora também fortemente começando a se expandir, nós temos o rock nacional, temos o axé music, temos o forró, então não tem como a gente priorizar só uma linguagem dessa num país enorme, mas é claro que o tratamento, né, é de acordo também o tamanho da demanda.
né? Então, quem é que faz, quem é que gera essa demanda? É a própria população. Então, aqui, se chegar um projeto, o pessoal pergunta, mas a música gospel também é contemplada aqui de toda forma. O que nos importa, o que nos interessa é que os projetos estejam dentro, tecnicamente, de acordo com o que ele precisa para receber o aporte, para ter a liberação para ir buscar o seu patrocínio, né? Então, é nesse aspecto que nós estamos trabalhando e isso é visto, né? Então, música sertaneja, música... Outro dia me perguntaram, música sertaneja, existe algum tipo de perseguição? Não, nada disso. Tem que existir. Sertanejo, não, tem que sim. Sertanejo tem que existir. Mas no aspecto que a música sertaneja, ela não começou agora, né? Ela agora tem aí um aspecto comercial de muitos artistas, mas assim, é uma música que tem aí um legado de representatividade também. Eu falo nesse contexto, né, da representação como uma identidade nacional também, né? Então, é desse aspecto que nós estamos tratando aqui, né? Agora, o que não é possível, né? É misoginia, é homofobia, são projetos que o racismo, essas coisas a gente não vai tratar aqui. Projetos que apoiem, por exemplo, como nós achamos aqui quando chegamos, né? Um projeto que a contrapartida social era dar aula de armas de fogo nas escolas. Meu Deus do céu. Nós chegamos aqui. Projeto cultural, isso aí? Cultural. E foi aprovado dentro do Ministério. Pois é, então é isso que nós não vamos jamais apoiar aqui, sabe? Porque nós temos que ser coerente com esse povo que elegeu o presidente Lula, com o povo brasileiro. Essa diversidade, esse povo que precisa dessa oportunidade, né? Nós estamos falando de um país que buscando um processo de reconstrução, buscando um processo de reharmonização também. Então, nós estamos andando por todo o país, lançando políticas públicas em todos os lugares, mas também buscando trazer um limite, porque precisamos também de ter uma visão de cidadania que seja positiva para a convivência, né? Eu acho que concordar, discordar, direita, esquerda, isso faz parte da democracia. Agora, radicalismo, desrespeito, violência, perseguição, preconceito, eu não acho que isso isso não é sadio para a sociedade nenhuma, né? Aqui no nosso chat, muita gente elogiando a participação da ministra e a atuação da ministra no Ministério, mas eu queria perguntar para a ministra, para a gente ir encaminhando para o nosso finalzinho, só se o Google tiver mais alguma pergunta depois. Mas, ministra, assim, tem uma galera que odeia artista, né? Dentro dessa guerra cultural que a extrema-direita propõe no Brasil, tem uma área dessa indústria cultural, dessa guerra cultural feita para perseguir artista, né? Para atacar artista que se posiciona politicamente, que odeia a arte propriamente dita. Então a gente teve aqui no Brasil nos últimos anos gente querendo fechar exposição de arte porque tratava de tema LGBT, gente querendo cancelar show de artista porque o artista se posicionava sobre uma determinada forma. Por que a senhora acha que tem gente, e essas pessoas odeiam tanto a arte e artista, e tem um jeito de ser artista e fazer arte que é o único jeito que presta para essas pessoas? É uma visão monocular, né, pode-se dizer, né? As pessoas querem obedecer só uma maneira, um formato, né? A democracia não contempla isso. Eu acho que se você não gosta, se você não quer, não vai lá. Não compra o ingresso daquele artista, não vai. Então é simples isso para mim. Se eu estou vendo, se está passando um programa que eu não gosto, eu simplesmente não vou ocupar minha memória com aquela coisa, entendeu? Então, assim, eu procuro outras coisas que vão me trazer mais, sei lá, estar mais de acordo com aquilo que eu quero naquele momento, né? Agora, nós temos que entender que no aspecto de um governo, se você começa a impor, usar a máquina governamental para você impor uma maneira de pensar, uma maneira de agir, um estilo musical, isso é uma ditadura, não é uma democracia. Então, o papel de governo, pelo menos do que eu entendo e como nós estamos agindo aqui, é olhando o país, cuidando desse aspecto da democracia, da liberdade de expressão, né, da liberdade dos direitos e deveres de todos, né? E agora, a sociedade, com os seus conflitos, é claro que esses conflitos sociais, eles precisam ser estudados e tem que haver também os debates. Debates são importantes, críticas são importantes para a gente poder melhorar, né? Ou decidir se é o que a gente quer ou não.
mas no sentido de você usar a máquina pública para perseguição, isso eu acho isso absurdo. Tá? E se você não gosta de algum conteúdo, não vá lá. Simplesmente eu acho que é respeito ao direito de cada um. Mais alguma coisa, Guga? Podemos nos despedir da ministra? Tem gente pedindo aqui um E faraó a capela, ministra, mas Pelo não menos, sou né? eu. Vamos terminar então. Não, Ministra, também. Vou aproveitar o programa de vocês e dizer o seguinte, né? Eu, desde esse 1 ano e 7 meses aqui no Ministério, nós temos assim, nos dedicado muito, diuturnamente, a cumprir essa missão, né, dessa reconstrução. Não é fácil, porque o que foi encontrado aqui foi muito ruim, e também pelo fato do Brasil ser esse país gigante que é, né? E a nossa missão ela tem tem essa dimensão de fazer esse acontecimento no Brasil inteiro. Mas eu também mereço férias, né? Então, no dia 19, estou tirando férias e vou retomar uma atividade artística, né? Eu vou fazer uma turnê na Europa, que são 7 shows. Essa é a minha 24ª turnê, né? Graças a Deus, estou podendo retomar isso aí. Já tinha alguns anos que eu não fazia, desde a pandemia para cá, então. Então, nas minhas férias, eu estarei modo artista, né? Eu ultimamente tenho modo artista, modo ministra. E vou trabalhar, vou tirar férias para trabalhar. Mas é uma coisa que eu estou sentindo muita falta de cantar, né? Porque me alimenta a minha alma, é isso que eu sou, na verdade, né? Eu estou nesse momento aqui como ministra circunstancialmente, buscando contribuir de alguma forma, pela experiência mesmo, da vivência, da necessidade que a gente tem de melhoria de condição de trabalho também. Dentro do Ministério da Cultura, pela primeira vez, tem uma diretoria de trabalhadores e trabalhadoras da cultura, que está olhando para os aspectos também das relações trabalhistas, né? Buscando trazer também melhor qualidade de vida para os trabalhadores e trabalhadoras do setor cultural. Então, tudo isso faz parte, né? E daí aí vem museu, vem o IBRAM, o IFAM. Nesse momento agora mesmo, no Rio Grande do Sul, nós acabamos de voltar do Rio Grande do Sul, fazendo uma entrega também para esse momento emergencial para o setor cultural do Rio Grande do Sul. Foram 60 milhões nas atividades todas que o Ministério da Cultura vai promover dentro do Rio Grande do Sul. E é claro que em consonância com o governo, né? Nós estamos todos dentro da aplicação dessa política emergencial, sob o comando também do ministro Pimenta, mas muito atentos a todas as coisas, né, para a gente poder melhorar a vida das pessoas. Eu acho que isso é uma coisa muito importante, porque, de fato, a melhora, você só melhora se você oportunizar. E o povo brasileiro precisa de uma oportunidade de ter acesso às riquezas que esse país produz. Ministra, muito obrigado pela participação. Volte sempre, boas férias e a gente continua acompanhando o trabalho aqui, ministro. Um abração, obrigada, viu? Obrigado, a vocês. Um abraço para Eduardo Moreira, eu sou super fã dele, gosto dele, professor, pessoa fantástica. O programa de vocês é maravilhoso. Eu, de vez em quando eu posso, eu acompanho. Assim, até printo algumas coisas que vocês trazem de informações, que são coisas muito grandiosas. Parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo, a informação que a gente precisa dessa régua, sabe? Dessa régua real, dessa régua de dados, que possa orientar aí um pouco mais a sociedade brasileira de uma maneira melhor, um aspecto melhor, né? Muito obrigado, ministra. Prazer falar com a senhora. Volte sempre, nosso chat adorou aqui. Beijo para a ministra.